Estamos aqui novamente com a TV Pé de Figo, no canal VV8 da NET. Que tempos são esses em que chamam o Papa de comunista quando ele fala em direitos humanos? Por que há pessoas que derramam ódio sobre uma deputada e a chamam de vagabunda quando ela defende os direitos e garantias individuais da pessoa humana? Neste momento em que faz 54 anos que o golpe de Estado instalou a ditadura militar no Brasil, o advogado e pesquisador radicado em Valinhos, Marcos Bovo de Albuquerque Cabral, lança o livro A Lei de Anistia, a Corte Internacional de Direitos Humanos e o Supremo Tribunal Federal. O livro é resultado da dissertação de mestrado do advogado em Direitos Humanos e Direito Internacional, cursado na Unimep em Piracicaba. Marcos Bovo é mestre em Direitos Humanos e Direito Internacional e especialista em Direito Penal e Processual Penal. É diretor do Departamento Técnico Legislativo da Prefeitura de Valinhos e atua na administração pública há 23 anos. Seja bem-vindo, Marcos. Obrigado, Heriberto. Obrigado pela oportunidade. Costuma-se dizer que é bom que todo mundo tenha a oportunidade de ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. Eu acho que você já comprou o tríduo aí, não é verdade? Já. Filhos são 2. Sim. Árvores são inúmeras, porque desde os 7 anos eu morei em chácara até os 30 com os meus pais, então árvores não faltaram. E o livro é o primeiro, espero que haja outros, né? Vamos ver. Interessante no seu livro, porque você poderia falar sobre a técnica, né? Mas você aborda um tema que é apaixonante, que é a questão dos direitos humanos. Fale um pouco sobre essa sua obra, Marcos. Então, veja só, eu não sou aquele advogado tradicional, né? O advogado tradicional que a gente está acostumado é o advogado de fórum, de ação judicial. A minha atuação sempre foi dentro do poder público, notadamente dentro da prefeitura. Sou concursado lá há 20 anos, 23 para ser exato. Mas eu precisava continuar estudando para arejar as ideias, né? Então fui fazer uma especialização em São Paulo, em penal e processo penal. Mas como eu falei, eu não tinha a pretensão de ser aquele advogado de fórum. Então eu precisava encontrar um tema que fosse diferenciado. E aí eu encontrei o tema do Estatuto de Roma. O Estatuto de Roma é um tratado internacional de direitos humanos que criou o Tribunal Penal Internacional. Esse Tribunal Penal Internacional ele surge como um aprimoramento daqueles tribunais de Nuremberg, depois da Segunda Guerra, o Tribunal de Tóquio e assim por diante, notadamente buscando responsabilizar aqueles que causem crimes de guerra ou crimes contra a humanidade. Isso mundialmente. Mas a gente vive na América Latina. Então eu precisei olhar para a América Latina também para ver a nossa realidade. E aí eu encontrei a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. A Corte, como o nome diz, é um tribunal com sede na Costa Rica e ele julga estados, né? Então já julgou o Brasil em algumas ações, Argentina, Chile, Peru, Venezuela, etc. Por ofensas aos direitos humanos. E por que surgiu esse tema? Porque eu comecei a observar que toda a América Latina sofreu, em algum momento lá dos anos 60, 70, uma ditadura, notadamente de viés militar. Que é o caso bem claro do Brasil também, não é? A partir de 64 até 85, né, no mínimo, né, embora a gente só possa falar em democracia mesmo no Brasil a partir de 88 com a Constituição e 90 com a posse do Collor, que foi o primeiro presidente eleito, né? Aliás, a minha primeira eleição com 16 anos foi essa, né? Já dei sorte, né? Sim. Eu comecei votando para presidente, coisas que a sua geração, por exemplo, demorou 30, 40 anos para conquistar, né? E eu comecei a verificar que as atrocidades cometidas de parte a parte, tanto pelos agentes do Estado quanto pela guerrilha de esquerda, elas não eram divulgadas, né?
a gente entrou ali num hiato, num silêncio que não se conversava sobre o assunto. Aí eu fui estudando e descobri a lei de anistia, que todo mundo falava, né? Anistia ampla, geral e restrita, né? É uma lei de 1979 que anistiou os crimes políticos cometidos, tanto pelo Estado quanto pela guerrilha de esquerda. E os crimes conexos. E o problema é o seguinte, né? Os crimes políticos, eles podem ser anistiados. Você tem dezenas de anistias no Brasil, na América Latina e mundialmente. A questão da lei de anistia brasileira é que ela anistiou os crimes conexos. Não vamos entrar em detalhes de conexão criminal, que é um caminho muito extenso. Mas a lei ela resumiu e disse, olha, todas as condutas ligadas ao crime político estão anistiadas, não podem ser punidas. Só que aí anistiou-se a tortura, o desaparecimento forçado, o homicídio, a ocultação de cadáver e assim por diante. É como se isso fosse excluído da nossa história, né? Apagado. Apagado da história. Apagado da história, né? Tanto que a nossa lei de acesso à informação, ela só nasceu em decorrência de uma condenação da Corte Interamericana em face do Estado brasileiro. A Corte condenou o Brasil, olha, você precisa abrir os seus arquivos públicos, seja no Executivo, no Legislativo, no Judiciário, seja no âmbito municipal, estadual, federal. Enfim, esses crimes conexos, eles não podem ser anistiados, porque eles são crimes contra a humanidade. Sendo crimes contra a humanidade, eles são inclusive imprescritíveis, ou seja, ainda que essas atrocidades tenham sido cometidas há 20, 30, 40 anos, 50 anos, como é o caso do Brasil, não há prescrição. Marcos, e o que isso tudo tem a ver com o Supremo Tribunal Federal? Que é um órgão aí, a instância máxima, que está tão em voga, que está todo mundo de olho. Pesquisando, Heriberto, eu descobri que o Supremo ele não é tão supremo assim. Porque o Supremo é a maior corte brasileira. Porém, como o Brasil ratificou, assinou o Tratado Internacional de Direitos Humanos, chamado de Convenção Americana de Direitos Humanos, que é o conhecido Pacto de São José da Costa Rica, o Brasil abriu mão de parte da sua soberania para aplicar essas disposições internacionais. Então, em direitos humanos, o Supremo não é mais o Supremo. O Supremo não tem a última palavra. Quem tem a última palavra é a Corte Interamericana de Direitos Humanos. E aí é que nasce o livro, porque a gente tem uma ação judicial em 2010, iniciada pela OAB, querendo que o Supremo declarasse que a lei de anistia, uma parte da lei de anistia, era inconstitucional, ofendia a nossa Constituição de 88. E o Supremo vem por 7-2, não votaram o ministro Joaquim Barbosa, que estava licenciado, licença médica, e o ministro Dias Toffoli, que é impedido, porque ele, no início da ação, ele estava no Executivo, ele era advogado-geral da União, se não me engano. Então, desses 11 ministros, 7 votaram pela constitucionalidade da lei de anistia, e 2, o Lewandowski e o Aires Brito, que já está aposentado, pela inconstitucionalidade da lei de anistia. Ou seja, o Supremo decidiu que a lei de anistia apagou os crimes praticados durante a ditadura. Só que a Corte Interamericana diz o contrário, que como são crimes imprescritíveis e de lesa humanidade, os agentes que cometeram esses atos têm que ser punidos. Doutor Marcos, é até triste a gente ver comentários de que quem defende direitos humanos defende bandidos. O que está acontecendo com a sociedade, o que está acontecendo com a gente, que tem que ouvir em pleno século XXI esse tipo de coisa? Você sabe, Heriberto, quando eu fui fazer a defesa da minha dissertação, que esse livro é fruto da dissertação de mestrado,
A banca era formada pelo meu orientador, professor Miali, um grande internacionalista, o professor Vedovato, que é professor da Unimep, inclusive é professor da Unicamp, e o professor Barrentos Parra, que é professor na Unesp, e ele é chileno. E ele me deu um puxão de orelha, dizendo, olha, você diz da ditadura brasileira, mas a ditadura brasileira, apesar das atrocidades cometidas, ela foi muito menos violenta do que a ditadura chilena. A ditadura chilena foi terrivelmente mais grave do que a ditadura brasileira. Então, respondendo a tua pergunta, nós estamos mal acostumados. A minha geração e as gerações futuras, que já nasceram e cresceram num Estado democrático de direito, não conseguem enxergar e valorizar as atrocidades que foram cometidas no passado e que, se a gente não tomar cuidado, elas podem voltar a acontecer. Então, se a gente colocar em perspectiva, em comparação, a chilena foi mais grave que a brasileira foi mais grave do que a nossa atual circunstância no Brasil. Mas as pessoas, a hora que defendem a prisão perpétua, a pena de morte, a diminuição das garantias individuais, como habeas corpus, por exemplo, não enxergam que essas garantias previstas na Constituição e na Convenção Americana de Direitos Humanos existem para todos. Não é para bandido, não é para mocinho, não é para o homem, para a mulher, para a criança, para o idoso, é para todos indistintamente. Só que como essas pessoas nasceram nesse Estado democrático de direito e estão desiludidas com algumas situações que vivemos no dia a dia, e eu compreendo isso, elas passam a buscar soluções fáceis. E não existem soluções fáceis. Né? Como que essa questão tem a ver diretamente com o nosso dia a dia? Né? Com a dona de casa, com o trabalhador, com o estudante, né? Com o funcionário público, com os agentes do Estado? Vamos pegar o caso da dona de casa. A dona de casa é aquela que muitas vezes sofre uma violência doméstica. A violência do marido, a violência às vezes do pai, ou do filho, ou do irmão. E para essas pessoas, hoje nós temos, por exemplo, a Lei Maria da Penha, que é fruto, é uma lei brasileira, que é fruto de uma condenação do Estado brasileiro na Corte Interamericana de Direitos Humanos. O caso Maria da Penha, ele não teve julgamento no Brasil. A ação judicial se prolongou por dezenas de anos. Sim. Até que foi levada a situação à Comissão Interamericana de Direitos Humanos e à Corte Interamericana de Direitos Humanos, que condenou o Brasil a reparar a senhora Maria da Penha. A Maria da Penha, ela foi vítima, né, de violência doméstica, né? Violência doméstica. Tornou-se paraplégica em decorrência de uma tentativa de homicídio pelo próprio esposo. Sim. E ela o Estado brasileiro foi condenado a indenizá-la pela incapacidade de protegê-la, e o Estado brasileiro foi condenado a melhorar as suas normas de direito interno para que outros fatos semelhantes não acontecessem. Então, os direitos humanos nos afetam no dia a dia. E a ausência de proteção desses direitos humanos é que traz a violência doméstica, é que traz as condições precaríssimas das nossas prisões, sim, é o que traz o excesso de prisão preventiva, porque o Estado brasileiro não consegue julgar e condenar definitivamente os seus réus. Tudo isso é o nosso dia a dia. E como resolver isso? Qual as perspectivas para o futuro, para o presente? Você tem esperança de que Como resolver isso? Debatendo, né? Construindo a cidadania e fortalecendo a nossa democracia. A nossa democracia começou em 1988, 89, 90, dependendo da perspectiva que a gente olhar. Estamos em 2018 e já querem enfraquecê-la, ao invés de fortalecê-la. Então, a gente só consegue avançar debatendo e buscando com que os direitos humanos sejam vivenciados na prática. No atendimento do guichê do poder público,
é no exercício do voto, é na proteção ao hipossuficiente, seja a criança, seja o idoso, seja a mulher, é fazendo com que aqueles que mais precisam sejam protegidos, não só pelo Estado, mas por toda a população, para que um cidadão ajude o outro. Então é no exercício da democracia. É o exercício da Com democracia e da respeito cidadania. à vontade popular, com eleições, não é isso? Lembrando somente que, por vezes, a vontade popular ela é contra-majoritária. Ou seja, a gente passa por aqueles momentos em que, para resolver a situação, nós temos que instituir a pena de morte. Isso é impossível juridicamente. É vedado pela Constituição Federal e é vedado pela Convenção Americana de Direitos Humanos. Então, os direitos humanos eles são contra-majoritários. Eles sempre têm que proteger aquele que é hipossuficiente, ainda que em determinado momento a própria sociedade queira excluí-lo. Só para lembrar, o nazismo tinha previsão legal, né? Mas ele era contra os direitos humanos. Bem, e sobre o seu livro, para quem quiser adquirir, conhecer melhor o seu trabalho, onde que pode ser encontrado? Como então, fazer? ele tem uma tiragem reduzida, né? A gente pode encontrá-lo na editora Hábitos, com U no final, US, ou diretamente comigo nas minhas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, ou no meu e-mail marcus.bac@gmail.com. A gente vai pôr aí, né, para que todo mundo possa identificar e fazer o contato com o Dr. Marcos Bovo de Albuquerque, Cabral, não é? Daqui da terra de Valinhos. Marcos, muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço, Heriberto. Até a próxima. Até. Esse foi mais um Pé de Figo. Acompanhe a programação da VV8 na net. Até lá.